Glória a Deus. Salve os irmãos mais uma vez com a paz de Cristo, com a glória do Senhor. Nessa quarta-feira abençoada, com a glória do Senhor. Quero agradecer os irmãos que têm compartilhado, têm deixado o seu like, seu comentário, com a glória do Senhor. Peço que os irmãos continuem nesse processo, para que essa plataforma possa entregar mais alma, mais pessoas possam ouvir uma palavra da parte do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma palavra a qual o grande objetivo é deixar o questionamento: qual tipo de filhos nós estamos sendo na presença do Senhor. Quero trazer um texto bíblico que se encontra no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, a qual fala de filhos, fala de dois tipos de filhos. É um texto bíblico, 1 Reis, a qual fala de Davi, no período do seu reinado, quando ele já se encontrava muito velho. Fala de Adonias e fala de Salomão, dois tipos de filhos, o mesmo ambiente, funcionamentos diferentes. Fala de um filho que vai beber uma fonte do nome Rogel, e fala de outra fonte que o outro tipo de filho vai beber na Gion. Dois tipos de fontes, dois tipos de filhos. Fala do rei Davi, fala de uma mulher, uma jovem que foi buscar para casar com Davi, que ele já se encontrava velho, para que possa cuidar dele. E o texto bíblico é bem claro, deixa bem claro que ele não teve relacionamento com ela. E o mais tremendo que a Bíblia também nos ensina, fala de processos da vida. E é esse texto do Antigo Testamento que eu quero trazer para que nós possamos refletir, nós vamos aplicar sobre as nossas vidas. Qual o tipo de filho que nós estamos sendo, qual as atitudes que nós estamos tendo, amado, ou seja, aqueles filhos desobedientes, aqueles filhos rebeldes, aqueles filhos que fazem rebelião, ou aqueles filhos que estão debaixo de uma palavra, aqueles filhos que é obediente, aqueles filhos que esperam a promessa do Senhor sobre as suas vidas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo para que os irmãos possam entender. Vamos ler alguns mais versículos para a glória do Senhor. 1 Reis, capítulo 1, fala da seguinte maneira: o rei Davi já era velho de idade, avançado, e por mais que envolvesse com cobertas, não conseguia se aquecer. Então ele disseram aos seus servos: busques para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio, para que o rei, o meu senhor, se aqueça. Assim procuram por todo o território de Israel uma jovem formosa, e acharam Abissag, sunamita, e trouxeram ao rei. Era jovem, sobremaneira formosa, e cuidava do rei, o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Davi, filho de Agite, se exaltou, dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai jamais o havia contrariado, filho mimado, dizendo, ao texto fala, e seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zerua, que era o chefe do exército de Davi, filho de Zerua, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Versículo 8, no entanto, Zadok, o sacerdote, Penaia, filho de Joabe, e Natã, profeta, esse meio e rei, e os valentes que Davi tinha, não era por Adonias. Ao versículo 9, matou Adonias, ovelhas, bois, animais cevados, junto à pedra de Zelote, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos e os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Louvado seja o nome de nosso Senhor, somente até aqui, para a glória do Senhor. Eu fiz menção, li um texto aqui em 1 Reis, no Antigo Testamento, um texto a qual fala de um período do reinado de Davi, mas é um texto bastante rico, a qual nós possamos aplicar muitas coisas sobre as nossas vidas. Esse texto fala que Davi já estava avançado de idade. A Bíblia fala que nem as cobertas já não aquecia mais. Deram a ideia de buscar uma jovem bem formosa para que pudesse cuidar do rei, tomar conta do rei. Mas nesse texto aqui a Bíblia fala de Adonias. Adonias era um dos filhos de Davi. A Bíblia fala que Adonias, ele vai lá, filho de Davi. Adonias, ele vai lá, ele faz aliança com Joabe, que era o chefe do exército de Davi, com o sacerdote. E o mais tremendo é que ele arruma 50 homens para correr do lado dele. Mas no versículo 9, a qual li, a Bíblia fala que Adonias queria tomar o reinado de Davi, o teu filho. Ele se levanta contra o reinado de Davi. Lá no versículo 9 fala o seguinte, matou Adonias, ovelhas, bois, animais cevados, junto à pedra de Zelote, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos e os filhos do rei, e todos os homens de Judá,
servos do rei. Ou seja, a Bíblia está nos relatando que Adonias, ele quer se levantar contra o reinado, ele se levanta contra Davi. Mas a Bíblia também fala do filho Salomão. Salomão, aquele filho que Davi teve com Betseba. Salomão é aquele que tinha uma promessa da parte de Deus, uma promessa de Davi, a qual ele se sentaria no reinado dele. Mas o mais tremendo que a Bíblia nos fala, que Adonias se levanta, consegue 50 homens, faz aliança com Abiatar, com o sacerdote. Ou seja, amado, eu quero falar de dois tipos de filhos, dois tipos de fonte. A fonte de Rogel é aqueles que se levantam contra o reinado de Davi. Adonias, que era filho, o general Joabe e o sacerdote. Ou seja, fonte de Rogel, lugar de pessoas conspirar contra o reinado. Qual é a fonte, qual o tipo de filho você está sendo na presença de Deus? Hoje eu trago para os dias de hoje qual o tipo de fonte que você está bebendo. Ei, Tiago nos alerta que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Mas a Bíblia nos fala aqui em 1 Reis também, o capítulo 1, versículo 32, fala da seguinte maneira: e disse o rei Davi: chamai Zadok o sacerdote, Natã o profeta e Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. Disse o rei: tomai convosco o servo vosso senhor e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula. Levai a ponte de Gion, Zadok o sacerdote com Natã o profeta, e ali ungirão rei sobre Israel. Ou seja, uma conspiração no reinado. A Bíblia nos fala que Adonias se levanta contra, mas a Bíblia fala que Natã o profeta, quando nós lemos lá no versículo 8, o profeta Natã, ele chega a Betseba e fala da seguinte maneira: então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não viste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso Senhor Davi não sabe? Agora vem, deixa-me dar um conselho para que salve a tua vida e de Salomão, teu filho. Vai na presença do rei e diz: ei, não juraste o rei, o meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim e assentará no meu trono, porque pois reinará Adonias. Estando tu ainda a falar com o rei, eu entrarei e depois de ti confirmarei as tuas palavras. Foi Betseba à presença do rei, no seu quarto. O rei era muito velho, Abissag, Sunamita, o servia. Betseba se inclinou, a cabeça, e prostou-se perante o rei, que lhe perguntou: o que queres? Respondeu ela: Senhor meu, tu juraste a tua serva. Tinha um juramento da parte do rei, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Agora, porém, reina Adonias, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes? Ele matou, Betseba falando para Davi, ele matou bois, animais, cevados, ovelhas e a mudança, e convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, que conspirava contra o rei, Joabe, o general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Ou seja, para que os irmãos tenham entendido, Adonias, ele faz aliança com Joabe, faz aliança com o sacerdote Abiatar, ele faz aliança, convoca 50 homens com isso à frente dele, vai para a fonte de Rogel, mata bois, ovelhas, estava festejando a posse do reinado. Mas a Bíblia fala que Natã, o profeta, fica sabendo, dá orientação a Betseba. Betseba entra na presença do rei Davi e fala: ei, rei Davi, tinha um juramento a qual Salomão sentasse no teu trono. Davi não sabia de toda a conspiração. Davi dá uma ordenança, chama Natã, chama o profeta e manda ir lá na fonte de Gion, para ungir Salomão rei e tocar a trombeta. Ou seja, fala de uma conspiração. Nós trazemos para os dias de hoje. Qual é o tipo de filho que você está sendo perante ao reino? Aquele filho temente, debaixo da ordenança, debaixo da palavra, vivendo os princípios da palavra do Senhor? Ou aquele filho desobediente, aquele filho que conspira, hein? A Bíblia aqui nos fala de um reinado, fala de Adonias, aquele que se levanta, aquele que quer tomar o reino. A Bíblia fala que nunca Davi tinha repreendido Adonias em momento nenhum. Ou seja, mas a Bíblia fala que este filho, ele se levanta querendo
tomar o Renato. Mas, ei, que eu quero dizer com esta palavra, 2 tipos de filho. Aquele que é desobediente, aquele que se levanta contra o pai, e aquele filho que é obediente, aquele que está abaixo do princípio, mas o mais tremendo que seja. A Bíblia fala que Davi manda chamar Salomão, mandou ele sentar na mula dele, do próprio rei, foi lá na fonte de Gion, o sacerdote vai lá, pega o vaso, não é de qualquer maneira não, amado, pega o vaso, unge a